E quando chega em Números, Deus chama Moisés e fala: já que eu poupei naquela madrugada os primogênitos do meu povo, eu quero agora, para que eu não tome de toda a família um primogênito para mim, eu quero que separe a tribo dos levitas para o meu serviço. Jacó gerou diversos filhos, e o seu filho chamado Levi teve 3 filhos. Gerson foi um dos principais, Merari também, e eles tiveram um compromisso da parte de Deus de fazer algo especial. Coate não foi o menor na sua responsabilidade. Moisés separou a tribo da casa de Levi e deu a eles a responsabilidade de cuidar dos utensílios do tabernáculo. Uns cuidavam em desmanchar a tenda, outros cuidavam nos utensílios mais próximos do Santíssimo Lugar, e havia aquela tribo que, junto com os sacerdotes, cuidavam da arca. Todo estudioso aqui sabe que todo sacerdote, ele era da tribo de Levi, mas nem todo levita era um sacerdote. Que isso, pastor? É claro que quando você estuda mais para frente, você vai ver o porquê. Porque da casa de Moisés e dos seus irmãos, da casa de Arão, Deus tira a tribo principal para os sacerdotes. E aqueles homens não tinham nenhum direito de receber a presa que era trazida, o espólio da guerra. Quando as outras tribos chegavam, se você for olhar uma maquete do tabernáculo e de todo Israel acampado, você vai ver que fora do tabernáculo tinha as 12 espalhadas, e dentro do tabernáculo estava a tribo dos levitas. E quando as 12 tribos chegavam da guerra, eles não poderiam repartir nada com eles. Serviço especial para o Senhor. Eles conviviam próximo da arca. Eles sabiam o que era sentir a presença de Deus. Eles sabiam o que era estar próximo da Shekinah de Deus, quando ela pousava acima do lugar onde estava a arca. Mas para tudo isso tem um preço. Eles abriram mão do que tinha lá fora. Eles não saíam para a guerra. Eles não poderiam se casar fora da sua tribo. Eles tinham prioridade com tudo que era da parte de Deus. E nós? Será que nós estamos priorizando a presença de Deus na nossa vida? Eu não vou dizer para você se matar por causa da obra de Deus. Eu estava vindo para cá, eu estava lembrando. Está aqui pastor Edmar, tive a honra de congregar com ele em Santa Helena. Eu creio que alguns irmãos aqui conhecem. Pastor Oséias, que partiu na semana que passou. Um dos pastores mais ativos que Piabetá teve em Campos. 2. Estou falando que foi o único. Amava estar na obra de Deus. Dirigiu umas 4 congregações e Deus levou para ele. E eu demorei tempo para entender isso. Por mais que você dedique um tempo para a obra de Deus, você também precisa dedicar um tempo para você e a tua família. Quando eu cheguei aqui na terça-feira para falar do curso, o presbítero Leonardo está falando disso, não era? De priorizar um tempo para nós com Deus. Quando você vai estudar prioridade, eu vou colocar num quadro: primeiro Deus, segundo você é casado?
A sua esposa tem filhos, em quarto os seus filhos e em quinto a igreja. Um dia eu estava dando uma palestra numa igreja, o pastor falou: opa, calma aí, você está errado. Eu fiquei assim assustado, né? Na hora, no meio do pastor, isso aí, falei: o senhor não concorda. Por que a igreja está por último? Eu falei com ele: o senhor esqueceu que Paulo falou para Timóteo que primeiro, para você cuidar da igreja, você tem que cuidar da tua família primeiro? Para você primeiro cuidar da igreja é a tua vida com Deus. A tua saúde tem que estar bem. Você tem que estar bem com a tua família. Você tem que estar bem com o teu filho. E depois você está bem com a igreja. Eu não posso ser leviano em dizer que você tem que largar tudo e dar prioridade à igreja. Traga tudo para a igreja, mas não abandone a sua família por causa da igreja. Traga ela para a igreja. Eu lembro de um pastor que dizia: quando você vier para a igreja, traga a chave para a igreja. Por quê? Fecha a casa, traz todo mundo que está na casa e traga para a presença do Senhor. Os levitas, eles tinham esse compromisso com Deus. De uma geração que passava e outra que passava, eles tinham que estar constantemente diante de Deus. Aleluia, glória. Vê só, 1 Crônicas, capítulo de número 13. Davi novo, recém-possado rei, terceiro rei de Israel. Porque Esbocete, rei de filho de Saul, reinou 3 anos. E depois que ele morre, aí sim Davi reina em todo Israel. E ele novo, recente, não tinha muita experiência. Ele chama a multidão e pergunta: como que devemos trazer a arca de Deus? Um fala uma coisa, outro fala outra. Aí chegaram ao conclave: vamos pegar um carro de boi e vamos colocar a arca de Deus. Hoje bem, pegaram um carro novo da casa de Abinadab, porque a arca estava lá. E pegaram a arca, colocaram sobre o carro e os bois iam levando. E chegando ao lugar, e uma noite isso me tirou sono. Porque quem conhece aqui sabe que Eira não tem desnível em Eira. Em Lagar até pode ter, porque Lagar é um lugar feito na pedra para pisar uva. Mas a Eira, ela é plana, um lugar onde mexe com trigo. E uma noite eu pensei: por que o boi foi tropeçar num lugar plano? Os bois estavam andando na Eira e de repente o boi tropeça e a arca parecia que ia cair. E Uzá lançou a mão, tocou na arca, e a Bíblia diz que Deus abriu uma ruptura em Uzá e ele morreu. Pastor, onde o senhor quer chegar? Sabe onde eu quero chegar? Foi quando Davi volta para casa e chega para os que estavam do lado dele. E o texto diz que Davi pergunta: como trarei a arca do Senhor? Aí lembraram de um povo que era prioritário na obra, os levitas. Aí falaram assim: ó, vai lá, chama os levitas e os sacerdotes, porque eles deverão trazer a arca. Querendo ou não, um dia você vai ter que aprender que tem que ter prioridade. Tem. Ou você prioriza a obra de Deus, ou você não vai crescer. Invista na obra. Invista. Tem obreiro que ele não quer crescer, porque ele já chegou onde ele acha que deveria chegar. Eu costumo dizer, porque eu aprendi assim, que tem obreiro que é de uma nota só. Ele canta os mesmos hinos da harpa, ele lê os mesmos textos, porque ele não se aprimora, ele não prioriza o tempo para aprender. Nós que estamos aqui em cima esquecemos até a cor do terno que nós viemos da semana passada, mas o povo não esquece. Nós esquecemos até a mensagem que pregamos na semana passada, mas o povo sabe e alguém tem uma filmagem da tua pregação. Isso acontece comigo de vez em quando. Eu vou pregar no lugar, aí mandam para mim: meu Deus, quem me filmou pregando? Aí alguém fala assim: pastor, o senhor está repetindo.
Aí eu penso, eu preciso priorizar um tempo para aprender a palavra de Deus mais um pouco. Os levitas sabiam que precisavam se dedicar. Os gersonitas, os meraritas e os coatitas, que são os 3 filhos de Levi, os pais da casa, sabiam e passavam para os seus filhos: vocês precisam dar prioridade. Dentro daquele lugar tinha uma função que era muito necessária: espevidadores. Estuda lá um dia que você vai ver. Eram homens que eles pegavam uma sovela, nós chamamos hoje de arame galvanizado, vergalhão, agulha grande, mas a linguagem arcaica. Eles pegavam o instrumento, iam lá no menorá, iam lá e desentupiam o canal da chama. Você lembra o texto de Samuel? Que o texto diz que Deus chamou Samuel antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo. Sabe por que a lâmpada ia apagar? Porque não existiam pessoas naquela época que estavam dedicadas a limpar as lâmpadas para não ficar escuro. Aleluia! O santo dos santos, ou tabernáculo, não podiam ficar no escuro. Primeiro, Levítico diz que o fogo arderá continuamente sobre o altar. Segundo, as lamparinas não podiam se apagar, mas não tinham pessoas dedicadas para aquele serviço. Aí Deus chama Samuel antes que a lamparina se apagasse. Parecia até que tinha uma hora certa para o azeite acabar. Não tinha ninguém para recolocar e ia ficar no escuro. E Deus chamou Samuel antes que escurecesse. Deus está te chamando antes que a lamparina da tua vida se apague, porque o azeite está apagando e você não está dedicando a tua vida. Ela é basura, ela é mandacandaraia. Está precisando limpar, mas você não limpa. Está precisando colocar azeite, mas você não coloca. É igual o gás quando está acabando. Aí vem aquele fumaça preta, aquele fogo meio vermelhado. É assim acontece quando o azeite está acabando do pavio. General da batalha. Aleluia. Jesus não ia, ou não vai ainda, esmagar a cana quebrada e nem apagar o pavio que fumega. Ele não ia esmagar a cana quebrada, embora lá na frente uma cana seria usada para bater nele, mas ele não veio para esmagar a cana trilhada e nem apagar o pavio que fumega. Pelo contrário, ele quer colocar azeite no teu pavio e você sair daqui essa noite cheio do poder de Deus. Ela é manjúria. Duas coisas nós temos. Você escolhe uma delas. A primeira, o caminho do propósito. E a segunda, o caminho da proposta. Você entendeu? Vou falar de novo. Vou colocar duas portas na tua frente. Meu Deus, aleluia. A porta do propósito e a porta da proposta. A porta da proposta, ela tem sensor de presença. Você chega, ela abre sozinho. Agora a porta do propósito, aquela porta pesada, difícil de abrir, que é difícil de passar, mas quem tem propósito não se curva diante da necessidade. Quem tem propósito se coloca de pé. Qual porta que você vai passar hoje? A porta do propósito ou a porta da proposta? Fizeram proposta, vem pra cá que aqui eu dou um jeitinho, te coloco, vou pular de cargo na tua vida. Você é o que lá? Sou auxiliar de trabalho. Eu te levo direto a presbítero. Vem pra cá. O que você faz lá? Ah, eu fico lá atrás. Vem cá que eu vou colocar o conjunto das irmãs na tua mão.
é a porta da proposta. Mas a porta do propósito está dizendo para você só uma coisa: espera no meu tempo. Teme a fúria. A coisa mais difícil para o homem é esperar o tempo de Deus. Difícil. Um texto que eu gosto muito de usar quando eu vou fazer casamento, noivado ou oficialização de namoro. Abraão já velho, Sara havia acabado de morrer alguns meses atrás. Segundo o comentário judaico, e ele chama Eliezer. Quem é Eliezer na tipologia? Eliezer, eu vou te explicar toda a tipologia. Abraão, a tipologia de Deus, e Eliezer, ou Damasceno, é uma tipologia do Espírito Santo. Ele chama, é como se Deus chamasse, o Espírito Santo falasse: prepara uma noiva para o meu filho. Isaac, por sua vez, uma tipologia de Cristo. Eliezer coloca a mão sobre a coxa de Abraão e faz um voto ou um juramento que ele não iria para outros lugares a não ser para o lado da onde Abraão tinha parentes. Ele vai, leva alguns camelos, porque a jovem, quando vinha, ela vinha com as donzelas e a bagagem. Ele leva os camelos e no meio do caminho ele faz uma oração: Senhor, a jovem que eu parar no poço com os camelos, chegar, oferecer água para mim e para os meus camelos, será essa jovem que o Senhor preparará para o meu senhor Isaac. E passa-se muitas jovens. O texto não fala, mas eu creio assim. Daqui a pouco aparece quem? Rebeca, a tipologia da igreja. Rebeca chega, vê Eliezer, os camelos ajoelhados com um palmo de língua para fora. Ela vai lá, pega água para ele beber, oferece água para ele. Ele bebe água e ela oferece, ela dá água para 10 camelos. Segundo os estudiosos, e até mesmo você pode estudar onde você quiser, não, o Google hoje é resposta rápida. Um camelo, dependendo do tempo que ele está sem beber água, ele consegue uma alcova reserva 20 litros d'água, no mínimo um camelo bebe. Vou colocar aí, brincando, 100 litros d'água que aquela jovem teve que trazer para os camelos. O texto diz que quando ela trazia água para os camelos, Eliezer estava agradecendo a Deus, porque sabia que Deus havia ouvido a sua oração. Segura mais um pouquinho ainda. E ele chega, conversa com a jovem e conta tudo para a jovem. A jovem, sem conhecer Isaac, ela vai e leva Eliezer até a casa dele. Ele conta também para o pai da jovem. E ele pega e dá joias como dote para o pai da jovem. Aquela joia simboliza os dons do Espírito Santo para a igreja. E pega a jovem com as suas donzelas e leva até a casa de Abraão. E o texto diz que quando chega no meio do caminho, num determinado lugar próximo da casa de Abraão, Isaac sai do campo, porque ele estava no campo orando. E quando ela viu Isaac atravessando e indo para a casa de Abraão, ela pergunta para Eliezer: quem é aquele rapaz? E ele diz: aquele é Isaac, o meu senhor. Ela pega o véu e coloca sobre a sua cabeça. Por que eu caminhei esse tempo todo nesse texto? Para dizer para você que você tem que esperar no tempo do Senhor. Porque tem pessoas aqui querendo entrar em compromissos que não é de Deus. Deve a súria está querendo se enrolar com alguém que não é de Deus. Isaac estava orando. Isaac estava orando. Eu preciso tentar entender a oração de Isaac? Não. Senhor, Eliezer foi buscar uma noiva para mim. Espírito Santo de Deus. A oração dele era isso. Você acha que ele estava orando para quê?
Senhor, dá uma boa escolha para mim. Porque naquela época não se escolhia com os olhos, não. Quando o casamento não era arranjado político, era na direção de Deus. Deus quer que você faça tudo, pelo menos desta vez, que da outra não deu certo. Deus quer que você faça tudo na direção de Deus. Espera no tempo de Deus e passa pela porta do propósito. Deixa a proposta para lá. Já chegou até a proposta, né? Alguém falando assim, vou passar o teu número para, né? É a porta da proposta. Mas Deus nessa noite disse para você: priorize o que Deus colocou na tua mão. Era bacana. Priorize o que Deus colocou na tua mão. Tudo isso que está acontecendo aqui nessa noite, os céus estão abertos. Primeiro o céu orando. Segundo o céu mesorando. O terceiro o céu hiporando, onde há o trono de Deus. Os três céus estão abertos e Deus está recebendo este culto nessa noite. Deus colocou na balança tudo que você trouxe aqui nessa noite. Deus colocou na balança. Ele colocou na balança. Mas eu vou te falar só mais uma coisa para me caminhar para o fim. Deus escolheu essa tribo aqui, a tribo esquecida. Você chegar numa igreja, acontecesse comigo. Fala, hoje eu vou pregar sobre a 13ª tribo de Israel. Eu ouvi por esse ouvido aí, lá vem a heresia. É Bíblia, só você contar. Conta lá na casa de Jacó. Vai lá em Apocalipse, você vai ver lá dos 144 mil da tribo de Levi, está lá. Eu posso até te explicar por que a tribo de Dan foi rejeitada e os levitas entraram no lugar. Mas deixa para outra ocasião. É muito comum isso. Mas eu quero dizer algo para você nessa noite. Deus tem algo especial para fazer na tua vida. Ele escolheu. Todo sacerdote era da tribo de Levi, mas nem todo levita da tribo era sacerdote, porque os sacerdotes vinham da casa de Arão. Falei de novo, você deve ter entendido. Agora, no Novo Testamento, para nós começarmos a caminhar para o fim, existe um homem lá que nós colocamos um sobrenome nele. O pastor Edmar até brincou aqui com... Eu chamava de Edésio, agora eu chamo mais de Marcelo, pastor Edmar. Devia a verdade chamar mais ele de Edésio. João, a Bíblia não fala que ele era batista. Quem chama de batista somos nós. Eu desafio você a achar na Bíblia aí que o nome de João é João Batista. Se você achar, depois você me mostra. Obrigado. João, que nós chamamos de batista porque ele batizava, é o termo batista. Ele era lá da casa, o pai dele era sacerdote. Zacarias todos conhecem, que ficou mudo porque não creu na mensagem que o anjo entregou. Chega em João, que já é outro João, o evangelista, escreve no capítulo 1, em alguns versículos, a partir do versículo de número 10, que os fariseus mandaram perguntar a João. Por quê? Todo aluno curioso vai perguntar, pastor, por que os fariseus mandaram perguntar a João? Eles sabiam que João, por direito e linhagem, tinha uma cadeira no Sinédrio. Lá como sacerdote, perdão. Sinédrio e sacerdote não tem nada a ver. Aí perguntaram, quem é você? João capítulo 1, abre aí comigo. Aqui já é
a escolha. O homem não consegue estabelecer nada. Ele não consegue estabelecer nada. Você faz planos, estuda, se prepara, mas quem estabelece, na verdade, o teu futuro é Deus. Versículo 19. E este é o testemunho de João, capítulo 1, 19. De João, quando os judeus enviaram os sacerdotes e levitas de Jerusalém para lhe perguntarem: quem és tu? E ele confessou e não negou, mas confessou: eu não sou Cristo. Eles perguntaram: então quem és? Elias? Ele disse: eu não sou. És tu o profeta? E ele respondeu: não. Então eles disseram: quem és tu? Para que possamos dar uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que tu dizes de ti mesmo? E ele disse: eu sou a voz. É aqui que muita gente erra. E tem muita gente que prega que ele era a voz que clamava no deserto. Mas quem estudou semântica sabe que uma semântica mal colocada muda toda uma mensagem. Eu sou a voz do que clama no deserto. Ele não disse que era a voz que clamava. Ele quis dizer: eu sou a voz do sujeito Deus. Deus clamava no deserto e João Batista era a voz de Deus. Aleluia, Deus. Mas como assim, pastor? Ele tinha tudo para ser sacerdote. O Senhor disse aí. O homem até pode se preparar se você for estudar sobre Jeremias. Jeremias, ele veio de Anatote, estudou meses para ser sacerdote. Ele era da linhagem, mas Deus separou como profeta. Ezequiel também, filho de profeta Buzi, do profeta Buzi, tinha tudo para ser sacerdote, ou seja, tinha linhagem para ser sacerdote. E foi profeta. Eu finalizo essa mensagem aqui dizendo para você: quem estabelece a tua vida é Deus. Aleluia, Deus. Quem domina a tua vida é Deus. Aleluia. Quem sabe do teu futuro é Deus. Quem manda na tua vida não é você, é Deus. Prioridade. Glória a Deus, aleluia. Deus está na cerne, está no centro da tua vida. Aleluia, Deus. É Ele que comanda, é Ele que direciona. Deus, és lindo, Deus, és lindo, Deus, aleluia. Minha pressão hoje já até equilibrou. Glória a Deus, aleluia. O homem não consegue fazer nada sem Deus. Jesus disse bem claro: sem mim nada podeis fazer. É verdade. Mas você está querendo fazer como você quer. É, Jesus. Já te aconselharam, Deus maravilhoso. já te chamaram no canto, Graças. já falaram com você, mas você quer fazer como você quer. João, criado pelos essênios lá no deserto, os essênios se batizavam entre si, era um povo nômade. Tanto é que a doutrina dos essênios vai parar lá na frente em Atos. Existia um homem muito poderoso, conhecedor da palavra, chamado Apolo. Ele conhecia a doutrina aqui, mas não conhecia o caminho. Então era a doutrina baseada nos princípios de Deus. João não escolheu, ele foi guiado por Deus. Aleluia, Deus. É isso que eu vim aqui te dizer nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Você não escolhe. É, Eu saí de um lugar 3 vezes, na 3 vezes Deus me arrastou e me trouxe. aleluia, Deus. Foi da minha vontade? Não. Porque onde eu estava indo, estava conseguindo. Mas nem tudo que está dando certo é o certo. Nem tudo que está dando certo é o que Deus quer para você. Aleluia, Deus. E Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer para você: deixa Ele ser prioridade na tua vida. Ele te trouxe aqui porque tem livramento para te dar. Há uma cova sendo fechada e Deus te trouxe aqui porque Ele tem uma obra na tua vida. Ela manda a súria. Convido a igreja a estarmos de pé. Aleluia. Não sei quantos
poucos minutos estou pregando, mas o oráculo já está finalizando. Nós não pregamos por tempo, pregamos por mensagem. E já está finalizando o oráculo aqui. Mas eu preciso, falar com você que entrou por essas portas no caminho errante. Deus quer a basúria. Ele quer marcar uma data específica na tua vida. Ele quer mudar a trajetória da tua vida. Ele que muda a trajetória. Quem lembra quando Acabe estava pecando? Lembra? Acabe, da linhagem de Jeroboão, não tinha nada a ver com o povo de Deus. Porque Jeroboão, depois se juntaram com muitos e muitos povos. E os irmãos já sabem, as tribos se dividiram. Acabe casou com uma Sidônia que tinha muito menos temor de Deus. E Acabe vai para uma guerra e Deus fala para Micaías, mas não creram no que o profeta disse. Deus muda a trajetória. Acabe se vestiu de outra pessoa, de soldado comum, deixou a veste real em casa, mas ninguém foge da flecha de Deus. O soldado iniciante enteseu o arco e ele jogou uma flecha meio envezada, e Deus mudou, porque o texto diz que Deus queria matar Acabe, e um demônio, um anjo, não sei, apareceu da parte do Senhor e disse: eu vou descer e você como espírito de engano e vou mandar Acabe para a guerra. E foi para a guerra de Ramote de Gileade. Ainda foi com outro crente desconcertado chamado Josafá. E tem muito crente que gosta de se vincular com o ímpio para fazer o que não é de Deus. Aí vai Josafá, crente sem direção, para a guerra de Ramote com Acabe. Mas Deus tratou com Josafá depois. Você pode ver lá depois que ele chega em casa, o profeta bate na porta dele e fala: por que tu se afiliaste com quem não obedece a voz de Deus? Você vai ver que muita gente só prega que Deus deu vitória a Josafá, mas vamos ver o profeta que bateu na porta dele. Deus, ele guiou a flecha e foi direto no lugar frágil da armadura de Acabe. A trajetória é guiada por Deus. Cuidado com bala perdida. Bala que não é para você. Mas se você estiver no lugar errado, na hora errada e com a pessoa errada, não se afilie com pessoa errada. Josafá, deixa Acabe andar sozinho. Está entendendo o que Deus está falando contigo? E meu coração já doeu. Deixa Acabe andar sozinho, Josafá. Elemanturia, rebe a suri, cantará. Há um laço armado. E Deus hoje está dando livramento pela última vez. Deus está dando livramento pela última vez. Eu quero convidar a vir aqui à frente, você que quer se endireitar na vereda de Deus. Vem aqui à frente, nós vamos orar por você. Pega firme na obra. Pega firme. Firma os passos. Direita os artelhos. Não tem lugar melhor para você crescer do que na casa de Deus. Na presença de Deus. Vem aqui à frente, nós vamos orar por você. Se dedique para Deus. Se dedique para a obra. Se doe. Eu quero ser um instrumento, Senhor, na tua obra. Esse é o momento. Confissão pública. Esse é o momento. Eu vou ser o primeiro para você não dizer que eu vou o primeiro. Vem. Cadê? Senhor, eu quero me endireitar. Quero pegar puro. Um já falou esse aqui. Cadê o próximo? Cadê a próxima?
Senhor estava andando no caminho de Josafá. Deve, Asturi, Candarai. Priorize Deus, você, família, igreja. Priorize. Aleluia. Lá no texto de Mateus 6,33, outro lugar que muita gente prega errado, que diz que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Até hoje eu estou procurando, está escrito as demais. O texto diz todas estas coisas. Muita gente acha que só porque está envolvido no reino de Deus tem que ficar rico. Não. O texto fala alimento, provisão, vestimenta, de coisas específicas. Não fala demais. Deus quer que você priorize a tua vida com Ele, que não vai faltar o azeite e nem a farinha. O teu guarda-roupa não vai faltar agasalho, porque Deus vai enviar a providência. Aleluia! Eu vou louvar o hino ao Senhor com ele. Eu gosto. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Eu quero viver meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, rever as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Quem sabe canta. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Senhor meu Deus, aqui estão essas pessoas que precisam, Senhor, da